Muito bom dia, irmãos. Muito bom dia. Nessa manhã de domingo, estamos aqui para meditarmos juntos nas Escrituras, falando sobre o tema das células para esse mês. Esse, esse mês se torna mais curto, né, em quantidade de dias, obviamente, e para as células se torna também mais curto, porque uma das semanas nós estaremos focados lá no retiro, então nós temos apenas 3 estudos para esse mês. E Deus me deu uma palavra, Deus mostrou alguma coisa muito especial lá na primeira carta aos Tessalonicenses, em que de cara eu vi 3 fundamentos aparecendo. E Deus assim me conduziu nesses estudos para a gente trabalhar, para nós trabalharmos esses fundamentos nas nossas vidas. Por quê? Porque os tessalonicenses tinham trabalhado esses fundamentos na vida deles. E eles estavam aparecendo. Esse texto que eu vou ler para vocês fala de um elogio de Paulo à igreja de Tessalônica, porque ele percebia a manifestação, a operacionalidade desses 3 fundamentos, né? Antes de entrar num texto, lembrando dos 3 fundamentos, já falando quais são os fundamentos, Paulo fala aos Coríntios que ah, da temporalidade de muitas coisas e da atemporalidade de outras coisas. Ele fala sobre o amor, 1 Coríntios 13, e dentro desse contexto ele fala de muitas coisas que dentro do contexto do amor estão na temporalidade, né? Elas são necessárias para um momento, elas são úteis para um momento, mas elas um dia não vão existir mais, né? Havendo profecias cessarão, havendo línguas cessarão, mas ela trabalha alguns fundamentos que vão prevalecer. E esses fundamentos que vão prevalecer, Paulo fala que é a fé, a esperança e o amor. Então, quando tudo parar, quando tudo para, quando algumas coisas não são mais necessárias, fé, esperança e amor continuam sendo necessários. Em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer situação, fé, esperança e amor continuam sendo necessários. E um dia, mesmo a fé e a esperança já não mais serão necessárias. Quando eu conhecer, como por ele sou conhecido, não precisarei mais de fé nem de esperança, mas o amor estará lá. E tudo continua sendo movido em amor por amor, né? Então, fé, esperança e amor são fundamentos da vida cristã. São questões essenciais, né? Precisam ser trabalhadas, alimentadas, desenvolvidas. E os tessalonicenses haviam desenvolvido, no contexto da vida prática deles, esses fundamentos, e Paulo está elogiando os tessalonicenses. Eu queria que você lesse comigo lá, na primeira carta aos Tessalonicenses, no verso 2, Paulo fala assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Ele diz: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está feliz com os Tessalonicenses, ele está dizendo assim: ó, eu sempre dou graças a Deus por vocês. E tem uma coisa que vocês têm demonstrado, tem uma coisa que eu tenho visto manifestado na vida de vocês, que é essa operacionalidade dentro dos fundamentos básicos da fé cristã. Então, vocês têm um trabalho que resulta da fé, vocês têm um esforço que é motivado pelo amor, e vocês têm uma perseverança que é proveniente da esperança. Fé, amor, esperança, fundamentos da fita cristã, né? Mas hoje nós vamos falar sobre o trabalho que resulta da fé. Veja, fé produz trabalho.
O trabalho de vocês, Paulo está falando, resulta da fé. É uma consequência da fé. Flui da fé de vocês. É a fé de vocês que gera o trabalho de vocês. E esse é um processo que nós todos cristãos precisamos viver, né? Isso significa fazer as coisas com propósito. Então, eu não faço por fazer, eu faço porque eu estou dentro de uma missão. Eu preciso manifestar aquilo que Deus tem dado a mim, aquilo que Deus tem colocado na minha vida. Então, eu opero. Eu me movo a partir do que eu conheço de Deus, do que eu conheço de mim agora que estou conectado a Deus, do que eu fui chamado para fazer. Veja, eu estou me movendo numa consciência, eu me movo pela certeza de qual é a minha identidade, de qual é o meu chamado. Então, a minha fé influencia o que eu faço. A minha fé precisa gerar o que eu faço no contexto da casa de Deus. Senão eu fico preso às necessidades da casa. E a casa é espiritual. A casa é feita de pedras vivas. Essas pedras vivas precisam ser edificadas. Então, há um trabalho que resulta da fé e os Tessalonicenses estavam sendo eficientes nisso. Bom, para que a minha fé gere um trabalho, ela precisa ser mais do que uma crença qualquer, né? Tiago vai dizer que o diabo crê e treme. Olha, o diabo crê e treme. Mas a fé do diabo não o faz produzir para Deus. O diabo crê em Deus, mas a crença dele em Deus não o leva a cooperar com Deus. A crença dele em Deus, ainda que seja acompanhada de algum nível de temor, ele treme diante de Deus, mas essa fé, essa crença do diabo não faz com que ele coopere com a obra. Pelo contrário, ele se opõe à obra de Deus. E no caso aqui, a gente está vendo uma fé que produz um trabalho, gera um trabalho para a obra de Deus, para o avanço da obra de Deus, para o reino de Deus. Então, não é uma mera crença, né? Eu tenho usado uma frase que, com essa frase eu iniciei o texto aqui do estudo dessa semana. Você tem fé ou a fé tem você? Essa é uma boa pergunta, né? Porque às vezes eu digo que tenho fé, e aí eu estou na casa de Deus supostamente como um crente. Mas eu não estou desenvolvendo a minha vida no Senhor, não estou desenvolvendo a minha vida na leitura das Escrituras, na vida de oração. Então, o que flui de mim não é algo que flui de fé. Não é algo que se move da fé, não é algo que tem raízes na fé. O que flui de mim é o que eu tenho para dar, e o que eu tenho para dar é corrompido. Eu preciso de Deus para dar frutos de Deus. Eu preciso da presença dele na minha vida para dar frutos que honrem o Senhor, que apontem para o Senhor. Então, não basta ter uma crença que me leva à igreja aos domingos, não basta ter uma crença que me faz participar de encontros apenas. Eu preciso ter uma fé que me traga entendimento de quem eu sou em Cristo Jesus, do que ele significa para a minha vida. Eu preciso ter uma fé que me ensine a morrer todos os dias para mim mesmo, a fim de que eu viva para Deus. Eu preciso de uma fé que me ensine a quebrar o meu próprio coração, que me ensine a perdoar, mesmo quando eu quero odiar. Mesmo quando eu quero detestar, eu preciso ter uma fé que me ensine a não abrir mão da vida de oração, a não abrir mão das Escrituras. Eu preciso de uma fé que me mova em direção à firmeza espiritual. Então, não basta que eu tenha uma crença. Eu preciso ter uma fé. Uma fé que fala de convicções, sabe? Da mesma forma que o diabo
crê em Deus e treme, mas não trabalha para Deus e com Deus ele se opõe a Deus. Tantas pessoas que se dizem crentes estão na igreja com atitudes nocivas, destruindo aquilo que era para ser edificado, que era para ser fortalecido. Às vezes a gente vê uma pessoa que mina o coração de outras pessoas com maledicências e com fofocas. Essa pessoa, ela se diz crente, mas ela não está operando como um crente, não está se movendo por fé. Porque se movesse por fé, ela ia se preocupar com aquele que está ouvindo aquilo, de ser contaminado por aquilo. Se ela se movesse por fé, ela entenderia que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades e regiões celestiais. Mas como ela não se move por fé, ela acaba, muitas vezes, até sem intenção, matando, sabotando, enfraquecendo. Então, a gente não pode ter só uma crença, a gente precisa ter uma fé em Cristo Jesus, uma fé nele, naquilo que ele fez por nós, no que ele fez de nós, em como ele quer nos usar. Se não houver essa fé, não vai haver trabalho, não vai haver investimento no plano, no propósito de Deus para as nossas vidas. Muitos de nós, por exemplo, estamos vagarosos com relação ao chamado, em relação aos nossos dons em Deus, né? Qual é o meu dom? Qual é o meu chamado? Algumas pessoas simplesmente não sabem o que fazer, não sabem, apenas vão à igreja, apenas participam, se achando pequenas demais, ou talvez até inúteis demais, ou assim, convencendo-se que o seu lugar é o lugar do sentar e ouvir, é o lugar de estar só como um espectador, né? Até se alegra com o que está acontecendo, mas efetivamente não se envolve, não trabalha. Porque elas fazem uma confusão dos dons e do chamado de Deus com talentos naturais. E aí você vê que muitas vezes numa comunidade cristã só a minoria trabalha. Você tem às vezes uma comunidade de centenas de pessoas, mas você tem ali algumas pouquíssimas dezenas de pessoas efetivamente envolvidas, e revezando em escalas e às vezes se esforçando muito, porque é uma minoria que efetivamente trabalha, é uma minoria que efetivamente está envolvida em tudo, é uma minoria que a gente pode contar. Por que a gente não pode contar com toda a comunidade? Porque não há toda uma comunidade que se move por uma fé genuína, que produz trabalho. E não quer dizer também que todos estejam trabalhando, estejam se movendo por fé, e muitos se movem por talento. E às vezes é fácil, ou costuma ser fácil, né? Se mover pelo talento, né? Pelo que eu sei fazer, pelo que eu tenho capacidade de fazer. E os nossos talentos não precisam ser ignorados, mas Deus quer fazer uma conexão disso tudo e fundamentar isso tudo na minha fé, para que a fé dê sentido às coisas, para que a fé dê propósito às coisas que eu faço. Então, os Tessalonicenses tinham uma operacionalidade, um trabalho que eles desenvolviam, e esse trabalho que eles faziam era resultante de sua fé. A igreja tem um trabalho para fazer. A igreja tem uma missão. A igreja tem um encargo. Deus deu responsabilidades para a igreja. Mas a igreja vai estar paralisada quanto a essas responsabilidades se ela não se mover pela fé, porque é a fé que vai trazer entendimento, a fé que vai abrir os nossos olhos, a fé que vai deixar claro quais são os nossos propósitos, quais são os nossos alvos e qual é a nossa base, qual é o nosso ponto de partida.
precisamos desenvolver a nossa fé para que ela produza trabalho. Tiago, no capítulo 2, vai falar isso para a gente. Ele vai dizer, assim também, versículo 2, versículo 17, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, Tiago está dizendo, olha, a fé sem obras é morta. A fé sem atitudes conscientes, intencionais, que visam um propósito muito específico dentro do contexto do reino de Deus, do Evangelho de Cristo, sem uma fé dessa, sem uma operacionalidade, ela não é fé. É uma mera crença que se equipara a outras crenças que existem por aí. Mas a nossa fé não é como uma crença qualquer, ela mudou a nossa vida. Ela nos deu uma esperança. Ela nos deu, ela resetou a nossa vida, estabeleceu um novo ponto de partida, porque nós nascemos de novo. Essa verdade só se compreende pela fé. Porque é pela fé que nós somos salvos. Sabe, eu quero dizer para você, meu querido irmão, que Deus quer despertar você para entender que se não há trabalho na sua vida, se não há um trabalho consciente quanto ao reino de Deus, se você está dedicado demais à sua própria vida, à sua própria família, aos seus filhos, ao seu trabalho, às suas coisas, e não consegue se conectar ao reino de Deus para trabalhar pelo reino de Deus, para o reino de Deus, sua fé está minada, está mal investida, está mal trabalhada. Precisa voltar a haver um mergulho nas Escrituras, precisa voltar a haver uma vida de oração para que a sua fé seja despertada, e ela despertada vai te mostrar o caminho. Ela vai te ensinar, ela vai te mostrar o que fazer, quais são as necessidades do reino de Deus e como você pode contribuir com o reino de Deus hoje. Quais são as demandas do reino de Deus? Melhor do que falar necessidades do reino, né? Quais são as demandas do reino de Deus? Como o reino de Deus está operando em nossa nação. Nós vimos recentemente quanto vexame o povo de Deus deu nessas eleições, porque está dividido entre mentalidades humanas, entre filosofias humanas, entre governos humanos, na dependência de homens. Exatamente por quê? Porque não estão se movendo por fé, não estão se movendo pelas demandas do reino de Deus. Que você seja desafiado a entender que Deus tem um trabalho para você. Você só vai conhecer esse trabalho, desenvolver esse trabalho pela fé. Qualquer trabalho que não resulte de fé é inútil. Jesus falou isso para a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse. Com tudo que vocês fazem, eu estou a ponto de remover de vocês o meu candeeiro. Jesus falou isso para a igreja. Jesus falou para a igreja de Laodiceia, olha, vocês se acham. Vocês se acham, vocês olham para vocês mesmos e falam assim, nós estamos bem, não precisamos de nada. Olha só que igreja que nós temos. Meu Deus. E Jesus disse para eles, vocês não percebem que, na verdade, vocês não são essa realidade maravilhosa que vocês estão pensando. Na verdade, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Ele fala assim, comprem de mim o meu ouro. E colírio, para vocês pingarem nos olhos espirituais de vocês e abrirem, terem um entendimento aberto.
Trabalho por trabalho não é o que Deus quer de você, mas quer um trabalho consciente, um trabalho intencional. E isso só vem de fé. Dedique-se ao Senhor, para que a sua fé seja alimentada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Dedique-se ao Senhor e Ele vai te fazer entender qual é o seu lugar. Amém, querido? Deus te abençoe grandemente, Deus desperte o seu coração, Deus anime a sua vida e Deus fortaleça você em todos os aspectos e que nossas células sejam um lugar de desafio nessa semana para que a gente mergulhe no chamado de Deus para nós como igreja. Amém? Deus abençoe você, seja cheio do Espírito Santo. Amém, meu querido? Fica com Deus, paz.